Boa tarde a todos. Boa tarde, Rita, Pedro e Tatiana. Boa tarde, gente. Estamos aqui para mais uma roda de conversa sobre educação. Eu já perdi as contas, eu acho que é a 12ª, né? A gente começou lá no início de abril. Enfim, a ideia é não parar, continuar fazendo. Essa ideia, esse projeto surgiu da minha vontade de jogar luz mesmo na questão da educação pública do Rio. Eu costumo dizer que a nossa educação não chegou nesse caos à toa, né? Tem gente por aí que fala que a educação não ganha eleição, não dá voto, e aí a gente vê que há muito tempo a gente não vê, né, um projeto político, uma campanha ou pré-campanha que tenha uma pauta forte na educação municipal. E não é à toa que a gente chegou no caos que a gente chegou, a gente tem trazido dados aqui sábados para vocês. Enfim, a cada sábado a gente escolhe um tema dentro do guarda-chuva da educação pública municipal, da educação básica. E hoje nós vamos falar sobre o Fundeb. Eu fiz algumas postagens essa semana aí sobre o Fundeb, até uma série de vídeos. É um tema que está muito aí na mídia, porque nós estamos em plena campanha pela votação do novo Fundeb, e nós vamos explicar um pouquinho isso melhor. Bom, mas antes de começar, quero apresentar os meus convidados de hoje. Hoje a nossa roda de conversa tem a Rita. Rita é professora do Estado do Rio. Já fizemos algumas lives juntas, né, Rita? Fizemos Renova BR juntas também, trabalhamos no mesmo projeto social, tudo sem combinar. A gente foi simplesmente... É verdade. Coincidências, assim, boas coincidências, né? Enfim. Temos também o Pedro Duarte, que está comigo aí nesse processo de pré-campanha. Pedro é advogado, está concluindo agora a pós dele em gestão pública e, como eu, é pré-candidato também a vereador pelo Rio esse ano. Obrigada, Pedro. Eu agradeço. E temos também a Tatiana Rocha, que também é advogada, pós-graduada em Direito Público, em Infraestrutura e Compliance pela FGV, também pré-candidata do Partido Novo aqui pelo Rio esse ano. Estamos aí juntos nesse grande trabalho de equipe pelo nosso Rio de Janeiro, tá bom? Já tem um pessoal aí assistindo a gente, então acho que podemos começar. Como a gente sempre faz, gente, cada um traz um aspecto do tema que a gente escolheu e a gente vai comentando e contando também com os comentários e perguntas de vocês. Vamos interagindo por aqui. Eu coloco as perguntas na tela e a gente vai tentando responder ao longo aqui do nosso papo, tá bom? Então, bem-vindos, Rita, Pedro e Tati. Obrigada por aceitarem o convite. E a gente hoje vai começar pelo Pedro, que vai trazer um pouquinho aí da questão do como é o Fundeb hoje, né? O que a gente tem hoje em relação ao fundo, como é que ele funciona, como ele funciona até dezembro, já que a vigência dele é até o final do ano. Tá bom? Pedro, com você. Perfeito. Lívia, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar, sobretudo, do tema da educação com você, que toca, lidera a gente aí nessa pauta. Rita, Tatiana, é um prazer também estar com vocês. Eu hoje vou falar rapidamente sobre apresentar o que é o Fundeb. Muita gente já conhece de nome, porque é um dos problemas sociais mais importantes da história do país. A nível de fortalecimento da educação básica, eu diria que é o mais importante, desde a década de 90, ali no final dos seus primeiros modelos, né? Depois de 2007, quando ele se concretiza como Fundeb, e desde então ele vem sendo implementado e aprimorado. O fundo, primeiro que muita gente acha que é um fundo, né? Na verdade, o Fundeb, ele é criado por uma lei federal, mas ele agrega em si 27 fundos, um para cada estado da federação. Então, cada estado do país, e o Distrito Federal, tem o seu próprio fundo, o seu próprio Fundeb, que é regido pela legislação federal. Então, o Rio de Janeiro tem o seu, e ele tem um modelo de arrecadação que está previsto na própria lei. São percentuais de vários impostos. Então, tem um percentual do ICMS, nosso imposto de circulação, que é estadual. Uma parte dele, do que é arrecadado, vai direto para o Fundeb. Uma parte do IPVA vai para o Fundeb. Uma parte do imposto de renda vai para o Fundeb. Então, União, Estado e municípios, eles colaboram, através dos seus impostos, destinando um percentual para esse fundo, que é o fundo voltado à educação básica, ao desenvolvimento da educação básica. Com esse fundo, nós financiamos, o governo financia o desenvolvimento da educação. E aí nós temos vários modelos, né? Valorização do professor, então parte do salário dos professores pode e deve, na verdade, porque hoje é estipulado um mínimo
pelo menos 60% do Fundeb tem que ser destinado ao gasto pessoal, né? Ou seja, dos funcionários, dos servidores públicos. Então, você tem aí um custeio direto do vencimento desse servidor. Até a Rita vai poder, a gente estava conversando aqui um pouco antes, que vem no contra-cheque dela, ela vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas é importante até vir no contra-cheque para demonstrar a magnitude, a importância, a força do Fundeb nesse custeio da máquina do pessoal. E, além disso, você tem várias políticas públicas que podem e devem ser custeadas com o Fundeb. Tem algumas questões aí que vale a pena ser debatidas. Por exemplo, é permitido o uso do Fundeb para custeio de creche, de comunitárias, filantrópicas, de instituições religiosas, creches de até 3 anos. Mas, por exemplo, se você quiser financiar uma parceria público-privada, quiser financiar uma escola comunitária, uma escola religiosa para crianças de 7, 8, 9 anos, você não vai poder usar o Fundeb, não é autorizado. Então, tem várias questões aí que nós vamos debater ao longo aqui dessa live, mas o mais importante é isso, as pessoas entenderem que é um fundo para cada estado, que isso é regido por uma legislação federal, que o dinheiro ele vem de parcelas de vários impostos que fazem esse bolo, e que esse debate está muito em voga este ano, e mais especificamente ainda esta semana, porque está na lei que ele tem vigência, que ele funciona até o dia 31 de dezembro de 2020, que é este ano. Então, se nós, por exemplo, se o Congresso Nacional não aprovar um novo Fundeb, não renovar, o Fundeb extingue-se enquanto política pública. Isso são poucas leis que funcionam assim, mas temos algumas. Por exemplo, o FUNCINE, que financia o modelo do cinema, do audiovisual brasileiro, ele também foi uma lei que tinha prazo. Algumas leis brasileiras de políticas públicas têm esses prazos longos, funcionam por 10, 15 anos, mas tem prazo para terminar. E aí, no momento da renovação, debate-se uma nova proposta para ajustar, melhorar, corrigir. E a Tatiana, inclusive, vai complementar bastante nesse sentido de quais são as propostas que estão sendo debatidas. Todo mundo aqui, nós vamos trazer isso para vocês. É isso aí, Pedro. Tati, quer comentar? Fala do Pedro. Eu quero dizer o seguinte. Primeiramente, eu queria registrar que essa luta pela educação no Brasil, ela é uma luta, assim, é uma luta histórica, é uma luta eminentemente republicana, e a primeira pessoa que se responsabilizou em pensar, em criar algo nesse sentido, ou seja, um financiamento específico para a educação, foi o professor Niso Teixeira, em 1962, a partir do primeiro Plano Nacional de Educação. E aí, 30 anos depois, é que veio o governo do FHC, que estabeleceu o financiamento específico para o ensino fundamental. Então, é importante a gente dizer o seguinte, que o Fundeb, como o Pedro bem colocou, ele é de extrema importância, ele tem características específicas, porque ele é um fundo redistributivo. Conceitualmente, o Fundeb ele é um instrumento de financiamento da educação básica. E os objetivos, princípios desse fundo, do Fundeb, são promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação, fomentar a equalização das oportunidades educacionais, que é de extrema relevância, e a gente tem que dar atenção para isso. Terceiro, assegurar a valorização dos profissionais do magistério. Agora, para isso, é importante também fiscalização, e isso eu vou falar mais adiante. Eu também queria colocar aqui que o Fundef, o Fundeb, ele é uma extensão do antigo Fundef. Só para retificar, o Fundeb ele é uma extensão do antigo Fundef. O Fundef ele era destinado ao ensino fundamental, então somente ao fundamental. Mas ele já trazia essa ideia de valorização do magistério. E aí pode ser perguntado, mas qual é a diferença do Fundef para o Fundeb? Quais foram as ampliações, né, que aconteceram? Bom, ampliou-se do ensino fundamental para toda a educação básica. Então, agora é o ensino completo, a educação infantil, é o ensino médio, é o EJA. Além disso, outras modalidades também foram inseridas. Cerca de 19 segmentos de ensino específicos, considerando a educação em tempo integral e parcial, também foram incluídos.
A cesta de receitas também foi aumentada. Então, por exemplo, outros impostos que antigamente não existiam, agora, com o Fundeb, eles ingressaram no fundo, e o percentual, que era de 15%, passou para 20% para subvinculação ao Fundeb, que foi muito importante. Além, é claro, da ampliação, da complementação da União, que passou para o patamar mínimo de 10%. Então, ou seja, hoje a gente tem uma cesta que pode ser aumentada? Pode, a gente pode mais para frente pensar nisso. A gente pode estudar novas fontes de captação de recursos? A gente pode estudar. Agora, o que é fundamental que a gente tem em mente é que, agora que nós já sabemos que abarcamos a educação básica pública, é estudar mecanismos que tornem mais eficientes a redistribuição para a proposta de equalização tão falada e alcançando, assim, a quem realmente necessita. Então, um ponto também importante levantar é o seguinte: é importante a gente perceber que o Fundef, agora o Fundeb, eles foram criados para servir de complementação. Eles visam complementar o financiamento da educação daquilo que já está previsto na Constituição Federal, onde 25% é participação de Estado e município e 18% da União. Mas acontece que hoje as parcelas do Fundeb que chegam aos estados e aos municípios, elas estão totalmente comprometidas com a folha de pagamento. No Rio, por exemplo, cerca de 70% é de comprometimento. Então, o Rio depende do Fundeb, assim como outros estados também, mas em especial aqui no Rio, isso remonta a 70% de uma folha de salários. Então, daí vem esse nosso debate sobre a importância do Fundeb, a importância de se pensar na sua permanência, como vem agora com a PEC 15 de 2015, a necessidade, principalmente nesse contexto de crise que a gente está vivendo, esse estado de calamidade financeira enfrentado atualmente em razão da pandemia. Então, pensar em acabar com o Fundeb é algo impensável, é inaplicável ao nosso sistema atual. Então, assim, considerando que esse sistema de financiamento ele é garantidor, ainda que de forma precária, a gente realmente tem que dar luz para esse tema e debater sobre a importância dele e a boa redistribuição dos recursos de forma equânime. E aí segue, Lívia. Isso aí, Tati. Você tocou em 2 pontos muito importantes. O principal, para mim, é a questão dessa mudança do fundamental e essa transformação do fundo em ele abraçar toda a educação básica, né? Mas isso também conversa com o próprio entendimento que a educação infantil faz parte de todo o processo. Antigamente, né, não tinha obrigatoriedade de entrar na escola aos 4 anos, então houve outras mudanças na legislação também para que isso acontecesse. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Quem trabalha com educação, quem entende educação, sabe que a primeira infância é a fase mais importante, né, para o desenvolvimento da criança, então não fazia sentido realmente a gente ter um fundo que não abarcasse a pré-escola, né, como a gente chama hoje. E um outro ponto que eu queria colocar, que você também já falou um pouquinho, é em relação a essa questão da dependência, né, dos municípios. Eu estou com um mapinha aqui, até de uma postagem que eu fiz essa semana. O Brasil tem 5.570 municípios. 2.155 municípios, para 2.155 municípios, o Fundeb representa mais de 70% do financiamento da educação básica, né? Para 2.909 municípios, é entre 41% e 70%. Então, muito poucos municípios dependem menos de 50% do Fundeb. E isso é preocupante, né? Porque assim, a gente vê que, como o Pedro também falou, se por acaso não for votado ou não for discutido, não se resolver essa questão, ou prorrogar, enfim, alguma, né, a forma jurídica de resolver esse ano, e a gente, por acaso, perdesse o Fundeb, a educação básica ia estar numa situação muito ruim. Eu digo que não ia nem conseguir funcionar, começando pelos professores, como o Pedro também pontuou, né? Porque o grande peso desse fundo vai lá pagar os professores e a rede toda de apoio, né, às redes municipais e estaduais. Então, essa dependência que eu acho que é o mais preocupante, na verdade, mas ele já foi criado com esse formato. E uma outra função do fundo, que a Tatiana também colocou, é essa redistribuição.
Porque na medida que o fundo é feito para complementar, né, ele é feito justamente para equilibrar quando o município não consegue dar conta dos recursos. A ideia seria complementar e criar uma distribuição mais, né, equânime, digamos assim. Mas, com o tempo, ele foi ganhando mais peso, né, foi ficando mais coisas na conta do Fundeb e criando essa distorção que eu acho que é preocupante. Enfim, para a gente dar uma introdução aí, para começar. E, Tati, você quer falar agora? Desculpa, tinha dúvida para comentar. Rita quer comentar a fala do Pedro? Eu vou falar em relação ao que o Pedro disse, que eu posso dizer como professora do Estado, né? Antes de dizer, é um prazer estar aqui com vocês nessa roda de conversa. Aí colocar realmente a realidade, porque como professora do Estado, ao receber o nosso contra-cheque, vem escrito que 60% do nosso pagamento lá está sendo retirado do Fundeb. Tá bem escrito detalhadamente que o nosso pagamento só está acontecendo porque 60% dele está sendo pago pelo Fundeb. Então, se houver um corte disso, com certeza os primeiros atingidos serão os professores. É um fundo criado para valorizar os professores e, bem ou mal, a valorização passa pelo pagamento, pelo salário, né? Foi criado para isso, não só isso, como outras coisas, como o Pedro disse. Mas eu tenho certeza absoluta que ele vai dificultar bastante vários estados, municípios que dependem realmente desse fundo. Então, no meu caso, já vem escrito essa porcentagem vem escrito detalhadamente no nosso contra-cheque, né? Então, a importância dessa votação acontecer é muito grande, entendeu? E falando sobre a Tatiana, eu também já passei pelo Fundef, né, que era educação fundamental, lembrando para todos que a educação básica hoje vem desde o pré-escolar, né, até o ensino médio. Antigamente, não, você só recebia quem trabalhava com ensino fundamental, que não era nem se chamava assim ensino fundamental, assim, que hoje é fundamental 1, fundamental 2. Antes era de primeira a quarta série, né, tirando a classe de alfabetização, e depois de quinta a oitava série. Acho que alguns, né, acho que Pedro não deve ter nem pego isso, mas tudo bem. Eu peguei, Pedro não. Não, eu estudei assim, eu fiz CA, aí eu fiz CA, primeira série. Então, se você fez CA, você não pegou de primeira a quarta série. Então, assim, quando você tinha um Fundef, que eu cheguei a pegar também, porque eu trabalhei um tempo no CIEP, e o CIEP era ensino fundamental, de primeira a quarta, não existia nessa época ainda o CA. O CA chegou em 2007, se não me engano, 2006, 2007, que realmente chegou o CA. Né? Saiu o CA e virou primeiro ano. Agora é primeiro ao quinto ano, do sexto ano ao nono ano e os 3 anos do ensino médio, né? Que corresponde toda a educação básica. Nós tínhamos, não vinha no contra-cheque, mas nós tínhamos pagamento garantido também pelo Fundef, que termina com F de fundamental. Entendeu? Então, são essas primeiras colocações. Ótimo, Rita, obrigada. Tati, quer colocar a sua contribuição aí para a gente conversar? Eu queria colocar um ponto para debate aqui, se você achar que é interessante, que é o seguinte: a gente fala muito da importância do Fundeb, do quanto ele custeia a educação no nosso país e tal, mas é muito importante também que a gente dê luz para a necessidade de se exigir uma gestão eficiente desses recursos. Até nós já conversamos em outras oportunidades que a gente vê que o dinheiro entra, que tem Exato. Dinheiro, né, Lívia? Tem dinheiro, Rita. Você é experiente aí como professora. Mas por que ele é tão mal aplicado? Recentemente, eu estava lendo uma reportagem, eu assisti uma live, agora eu não me lembro, e era uma professora integrante do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, e ela estava dizendo que ela faz parte do Conselho, né, de Acompanhamento e Controle do Fundeb, e ela comentou com relação à dificuldade que ela tem de acompanhar os gastos que o Estado do Rio faz, ao contrário de alguns outros municípios, os quais são menores e que ela conseguia ter acesso a notas fiscais e tal, mas que aqui no Rio
a dificuldade era absurda. Ela só conseguia ter acesso a meramente algumas planilhas, mas que mesmo assim que ela conseguia cobrar, mas que existia essa falta de transparência. Eu queria saber um pouquinho o que vocês pensam sobre isso, sabe, algo a esse respeito. A falta de transparência é uma rotina aqui no Rio de Janeiro, né? A gente escuta, Pedro também fez Renova, a Rita fez comigo agora, e a gente tinha muitas discussões e bate-papos, enfim, grupos de WhatsApp, e inclusive agora em relação à pandemia, né, que a coisa, né, as despesas aumentaram, a questão de não precisar fazer licitação para compras e tal, foi um assunto muito falado. E em vários estados, várias cidades, as pessoas diziam e colocavam lá, não, a minha cidade tem um portal da transparência, na minha cidade foi criado agora um braço ali do site da prefeitura que a gente pode verificar o que está sendo comprado, os recursos que estão entrando também, como estão sendo alocados. E aqui no Rio a gente não tem isso, né? Eu tiro por mim, eu estou desde o ano passado, eu comecei no início do ano passado a buscar os dados da educação pública do Rio, que eu nunca trabalhei na rede pública, então eu precisei entrar nesse mundo, entender como funciona. Eu comecei em janeiro de 2019 e, gente, é muito difícil, porque você não tem os dados. É isso que a Tatiana falou, a gente sabe que o dinheiro entra, né? Para esse ano, por exemplo, o orçamento foi de 7 bi no Rio de Janeiro, mas você não consegue ver para onde o dinheiro está indo, né? Você não consegue ver de fato as coisas sendo feitas. E mais, você consegue ver o orçamento e os projetos, né, discriminados direitinho, quanto custa, entre aspas, cada um, né? Qual é a previsão do gasto em cada projeto, mas você não consegue ver a efetiva utilização daquele recurso, né, depois. E não há uma fiscalização como a gente entende que deveria ter, inclusive por parte dos vereadores. Então, esse ano, por exemplo, em função da pandemia, estou fugindo um pouco do assunto só para contextualizar, a gente tinha vários projetos lá aprovados, com orçamento aprovado, que não aconteceram porque as escolas estão fechadas. E eu queria muito saber onde está esse dinheiro, porque você não consegue descobrir. Para mim, tinha que ter sobra nesse caixa, porque tem muita coisa que não aconteceu e que era despesa prevista. O Pedro até, a gente já conversou bastante sobre isso. Então, é muito complicado, não tem transparência. Em relação a essa coisa da vida real, eu sempre também gosto de falar sobre isso, né? Como é que a coisa acontece na ponta ou não acontece. A gente pode falar, né, do Fundeb ou de outros fundos, de outros programas do governo federal que, teoricamente, são elaborados e pensados para atender essa demanda da educação básica, principalmente no município, mas não chega, né? A coisa não acontece. E aí tem uma série de questões, né? A má gestão, né? Enfim, o caminho do dinheiro é muito longo, então nesse caminho a gente, né, sabe que tem muitos desvios, e aí não cumpre o seu objetivo principal, né? Não chega onde tem que chegar. Enfim. Era isso. Fala, Rita, você ia falar alguma coisa? É verdade. Em relação a isso, por exemplo, nós professores só somos o final, né? Só somos a última pontinha do iceberg todo. Seria um iceberg invertido, porque a gente só chega com um pagamento só. A gente não sabe o que veio aqui por baixo, né? Vamos dizer assim. Normalmente, o iceberg é a pontinha aqui e grande embaixo. Nosso é o contrário. Então, assim, nós não temos. A gente só sabe que tem o valor do Fundeb que serve para o pagamento. Como também, às vezes, pode ser para valorização. Tem muitas secretarias de educação que utilizam o Fundeb também para fazer curso com os professores, né? Fazem essa utilização também. Então, não são todas, aí cada um usa o seu critério, mas a fiscalização é meio complexa mesmo, porque não tem como. E a gente sabe que, principalmente no estado do Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, se você for falar de direção, são direções que entravam. Agora, tem 2, 3 anos que teve eleição para direção. Antes, a direção era assim, eu era uma professora que não queria mais ficar na sala de aula e ia para a direção. Aí ela ficava 1, 10, 20, dependendo, ela aposentava como diretora. Não tinha nenhum benefício em termos disso. A gente não tem nenhum benefício em termos disso. Mas ela aposentava a diretora. Então, essa transparência realmente do Estado é meio complexa, entendeu? Ela é muito grande, então é muito difícil de você até saber se o dinheiro está sendo realmente bem aplicado ou não, como disse essa pessoa. Perfeito. Fala, Tatiana. Não, e mais uma coisa assim, é como você falou, é tão complexa essa fiscalização, porque o conselheiro que vai fiscalizar, ele também tem que conhecer de contabilidade, porque e daí também vem a necessidade de capacitar esses conselheiros para que eles possam acompanhar se as parcelas que chegam ao município e aos estados
estão realmente sendo empregadas de fato lá no chão da escola, na formação do professor, na manutenção do espaço, na manutenção do espaço físico da escola, enfim. Tem outras questões por detrás que não só a mera fiscalização, né? Com certeza, com certeza. Só para complementar, essa contabilidade ela fica muito difícil de fiscalizar, como a Lívia muito bem disse. Tem uma peça orçamentária, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, que essa é consideravelmente bem feita, você acessa, só que ela é como se a gente estivesse fazendo o planejamento da nossa casa, da nossa vida pessoal para o ano, né? Então, eu vou gastar dos 7 bilhões, vou gastar 4 com pessoal, com folha, vou gastar 1 bilhão envolvido nesses 20 projetos e tudo mais. O gasto pessoal, ele até é o mais fácil de fiscalizar, porque você tem o número de servidores, você já sabe mais ou menos quanto cada um ganha, você tem índices comparativos dos anteriores, e essa parte até é a mais fácil de fiscalizar. Agora, realmente é muito difícil quando o governo coloca lá, tem 30 programas. Então, sei lá, digamos, programa Leite na Escola, programa de reestruturação e revitalização das escolas, programa de implementação de áreas condicionadas, blá, blá, blá. E aí você não tem onde acessar para saber. Ok, estava previsto um dinheiro para botar ar-condicionado. Começou? Estamos em que fase? Estamos comprando ar-condicionado? Estamos mapeando quais escolas? Ou já compramos 30%? Falta 70%. Então, beleza, o governo até ele diz as cifras, né? Programa, cifras, joga os números. E isso a gente acessa, essa grande planilha de Excel. Só que saber se começou, em que fase está, isso tudo, aí é caos. Aí é realmente tiro no escuro. E aí fica muito difícil fiscalizar, porque o Tribunal de Contas ele ainda consegue fiscalizar essa parte contábil, né? Que a Tati já comentou. A parte contábil, que é você olhar os números, ver se eles batem, se eles cruzam, isso o Tribunal de Contas, os auditores conseguem fazer razoavelmente. E mostram lá, não bateu o índice, não cumpriu o mínimo, tudo mais. Mas você ir na escola e ver se o ar-condicionado que estava previsto foi efetivamente posto na parede, isso aí é muito difícil, muito, muito, muito difícil. Mas precisa ser feito de alguma forma, né? Porque isso não acontece que, infelizmente, os nossos gestores se aproveitam e acabam, enfim, agindo do jeito que agem, né? Que não vale nem a pena perder nossa live aqui para comentar esse momento. Mas é isso, é aquela coisa, né? A pessoa só faz, já faz sabendo que ninguém vai olhar. Então, é uma tônica, né, do Rio. Não é só na educação, a gente sabe disso, é muito complicado. Enfim, tem alguns comentários aqui, tem a Alcione, que eu acho que conhece a Rita. A Alcione é uma grande amiga. Pública, exatamente. Grande profissional. Transparência sempre aparece, a Vera falando de transparência também, a Alcione falando de falta de responsabilidade dos gestores, e a Rita tocou num ponto aí que também é interessante, né, sobre a sua conhecida que saiu da sala de aula, virou diretora, né, esse é um outro ponto que a gente também fala muito, e o Novo também defende muito essa questão da pessoa ser capacitada, né, para assumir o cargo, seja ele qual for, né, e um diretor de escola. Então, não tem como você tirar uma professora de sala, por melhor que ela seja, e colocá-la na direção de uma escola. É um cargo administrativo, de gestão de recursos, gestão de pessoas. Tem que ter uma capacitação para essa pessoa. Pode até ser uma professora, mas que seja capacitada e formada para assumir. Então, esse é um outro erro também, né? A própria escolha, né? Que hoje em dia, como a Rita falou, é a eleição. Mas essa eleição também, quem são os candidatos, né? Como é formada essa chapa? Então, eu conheço um professor, por exemplo, que ele fala, eu não posso ser candidato nunca, eu não vou ser eleito, porque eu falo tudo está errado na escola, eu bato de frente. Para mim, seria um ótimo diretor, mas ele fala, Lívia, eu não vou tentar, porque eu vou perder. Então, são questões assim, do dia a dia que precisam ser olhadas, né? A própria eleição de diretor, na minha opinião, tinha que ser uma questão prevista em lei. Tem que institucionalizar esses critérios, tem que estabelecer critérios claros, né? Pré-requisitos claros. Em Teresina é assim, funciona. Não é uma questão de sair criando mais leis, mas essa eu acho que é uma lei importante para que a gente mantenha as mesmas regras, independente do governo, independente da gestão. Né? Porque a gente não fica com aquela coisa, entra agora eu quero que seja assim, aí sai, muda o prefeito, muda a forma de escolher. A gente não tem uma continuidade, né? Um planejamento. Então, nesse sentido, eu acho ruim. Olívia, agora você vê como é que pode a gente, nesse debate tão importante que é o Fundeb, a PEC 15 2015 aí tramitando,
E tem ainda parlamentares que opinam no sentido de que não é o momento para se discutir o Fundeb. Eu ia falar isso agora. Então, pois é, se nós fôssemos pensar que o governo do Temer teve corte substancial na educação, se a gente pensar que o Plano Nacional da Educação, aprovado em 2014, com ele, que ele está em vigor que está em vigor ainda, né? O Plano Nacional... Até 2024. Esse plano é outra live inteira, porque esse plano é outra coisa surreal. Lívia, e os recursos desse plano já estão escasseados, né? Eu sei. Como é que não querem falar de Fundeb? As metas não foram batidas. Como é que não querem falar de Fundeb? Me explica, Lívia, me explica isso. Nem você. Saiu agora, tem umas 2 semanas, saiu um relatório parcial sobre o PNE. Enfim, lamentável. É o que você falou, o dinheiro vai embora, né? Se a gente olhar, volta e meia tem, né, propaganda na televisão, programas lindos, maravilhosos, mas conversa ali com a mãe da comunidade. Conversa, né, com o cara que estuda ali na escola, está acabando o Fundamental 2, pergunta como é que é a sala dele. 45 alunos sem ar-condicionado, telha de amianto, escola que não tem quadra. Então, cadê o dinheiro, gente? Tem bola. Lívia, e só para complementar, enfim, a gente vê um debate, como você disse, até a Tatiana apontou, na verdade. Tem gente que sequer quer fazer esse debate porque acha que não é o momento. E quando quer fazer o debate, não quer entrar nas grandes questões difíceis. É ululante, assim, é evidente, todos nós aqui sabemos, que o Brasil vive e continuará vivendo pelos próximos anos uma situação fiscal muito difícil. Tem aquela famosa frase do Márcio Braga, quando era presidente do Flamengo, né? Acabou o dinheiro. Se não acabar, não acabou, mas tem pouco e cada centavo tem que ser valorizado. Então, era o momento de se discutir modelos de gestão em que a gente consiga, mais ou menos com o mesmo dinheiro, fazer com que ele funcione muito melhor e traga melhores resultados. O Daniel José, em São Paulo, que é um deputado estadual do Novo, ele discute muito isso. Como a gente pode trazer mais eficiência para o nosso sistema de educação. E ele usa muito o exemplo que foi feito no Ceará e ele propôs em São Paulo, que é o ICMS da educação. Então, uma parcela do ICMS ele já é destinado para a educação. Só que, normalmente, ele é destinado através de critérios. Município maior recebe mais, município com mais alunos recebe mais. Inclusive, o principal critério de distribuição de dinheiro do Fundeb também é por quantidade de alunos matriculados na rede pública. Só que o que ele defende, que foi feito no Ceará e deu resultado, é você ver posicionamento da escola ou do município no índice. E, claro, tem gente que sai de trás, vai ganhar menos? Não. Então, são 2 critérios principais que você mistura. Sua posição no índice. Então, se você está bem nos rankings, você recebe mais dinheiro. E se você cresceu no ranking, sobretudo, você recebe mais dinheiro. Então, claro, se eu estou em quarto e me mantive em quarto, eu tenho um mérito. Agora, se eu estava em 10º e fui para 7º, eu mereço ter um crescimento muito legal, porque eu estou crescendo e estou mostrando e estou entregando resultado. E eu gostaria de ver isso sendo discutido dentro do Fundeb. Quais são os mecanismos que nós vamos usar para que o Fundeb distribua os recursos, ajudando quem está implementando melhor e quem está tendo uma entrega melhor. Não estou dizendo, claro, para só dar dinheiro para quem está melhor nos rankings, porque a gente beneficia quem está bem. Mas a gente tem que premiar quem está crescendo. Porque, por exemplo, o Espírito Santo, em 2000 e poucos, ele estava em 16º. O Haroldo, que foi secretário de Educação lá, entregou em primeiro lugar do IDEB. Uma gestão como o do Haroldo merece receber mais recursos, porque ele montou um modelo que funciona bem. Pernambuco está tendo crescimento, então a gente tem que pegar dinheiro e dar na mão de quem está fazendo acontecer. Então eu gostaria de ver esse debate acontecendo. A gente sabe que é um debate difícil, é um debate duro, mas é importante. Então, em relação a isso, o estado do Rio de Janeiro, há uns 4, 6 anos atrás, o tempo exato eu não me lembro, nós tivemos um secretário que ele não era ele não era ligado à educação, ele era ligado à administração. Ele era administrador de empresa e que entrou na área da educação. Então, ele criou, vou colocar entre aspas, porque é o nome exato, ele criou uma meritocracia para os professores, das escolas, que as escolas que tinham o melhor qualificação, o melhor ranqueamento, eles ganhavam mais.
né? Aquela escola ganhava mais. Então, todo mundo na sua escola queria trabalhar mais para poder ter, a gente chamava de 14º salário na época, né? Não era 13º, era 14º. E teve gente que ganhou muito dinheiro nessa época, porque a escola era uma escola já boa, e ela se manteve no top. E ela, se ela não subiu mais, porque ela não tinha, ela já era do nível superior. E teve escola que foi buscando e foi subindo a cada ano. Então, assim, realmente, essa meritocracia, vamos colocar assim, ela foi extinta no estado do Rio de Janeiro. Porque aí uma outra série de situações que não concordavam com essa situação, porque um poderia trabalhar melhor, mas quem trabalhava numa escola de comunidade não tinha esse mesmo. Tudo depende de como você trata o seu aluno. Isso aí é de como você leva o seu aluno a crescer. Tanto que no Nordeste, os melhores índices são do Nordeste, por incrível que pareça. Sim. São do Nordeste. Tem escola no Piauí que são excelência. Sim. E eles fazem um trabalho maravilhoso. A gente, não sei se vocês conhecem o Geise Ferreira, se eu não estou enganado sobre o sobrenome dele. Ele é de uma escola do Piauí que ele ganhou naquele concurso Professores do Brasil, né? E ele fez uma coisa simples com o celular de cada aluno. Então, os alunos que gravaram, e essa coisa bem simples, porque ele é professor de artes, ele fez um trabalho maravilhoso com o celular que o aluno tinha em casa, que era um tablet, ele levou mais um. Então, assim, depende também não só da gestão, porque a gestão também puxa, a coordenação pedagógica puxa os professores, é um conjunto de coisas para elevar. Então, assim, hoje o Fundeb tem essa valorização, mas como disse o Pedro, você não sabe para quem vai, quando vai para você depende do ano passado, no caso, quantos alunos têm matriculados, você tem, né, feito um levantamento, se esse número vai continuar no ano que vem, e às vezes a escola recebe, mas já saíram lá, teve uma defasagem de 20, 30 alunos. Exatamente, esse controle também é bem mal feito, né? É muito mal feito, muito mal feito. Então, assim, a PEC 015, né, desde 2015, quando ela foi criada, um conjunto de deputados, baseado pela Raquel Muniz, na época, não sei nem se ela era do PSC de Minas Gerais, foi para poder levar isso. Primeiro, para se tornar permanente, né? Se acabar em dezembro, foi-se embora, acabou, seja o que vai acontecer em 2021. Segundo, aumentar, porque hoje a União dá 10%, complementa, mas eles já querem para 2021, já foi votado todas naquele processo, né, vocês melhor do que eu, todo o processo de comissões, ele já chegou para o ano que vem ser de 12,5%, e chegar até 2026 a 20%. 20%, né? Isso, né? Começando com 12,5%, gradativamente até 2026, e chegando a 20%. E também, vocês falaram, eu não posso falar do município do Rio de Janeiro, porque eu nunca trabalhei no município, eu sempre trabalhei, são 25, 26 anos de Estado. Então, eu conheço a realidade do Estado. Nem escola particular eu nunca trabalhei, então eu não sei o que é. Eles estão querendo aumentar de 60% para 70%, garantir 70% da remuneração dos profissionais de educação, que é o que também vai mudar pela PEC 015. Em vez de chamar professores, seriam profissionais de educação, que eu acredito que inclua aí, por exemplo, uma pessoa da secretaria, um coordenador do pedagógico, são todos profissionais da educação, né? Então, os agentes, né, que trabalham com inclusão também, né, Rita? Agentes que trabalham com inclusão, são todos da mesma área, são todos profissionais da educação, que não são professores, né? Porque quem trabalha dentro da escola é ligado a um aluno. Mesmo a pessoa que limpa, que seria o servente, antigamente chamava servente, hoje é auxiliar geral, né? Ele trabalha com o aluno direto, tanto quanto um professor. Então, eles hoje são terceirizados, né? Antes você tinha um concurso público para eles, mas já há muito tempo já não tem. Mas eles eram concursados, como foi concursado uma professora, como concursado uma pessoa administrativa, né? Então, todos eles são profissionais da educação. Então, o dinheiro tem que valorizar todo esse grupo, não só os professores. Os professores também são importantes, mas todos os outros são componentes da educação. Não tem como separar.
A escola como um todo, né? A escola não funciona só com professores, né? Toda essa equipe de suporte é muito importante, realmente. E essa é uma mudança, né? Profunda, uma mudança que, a meu ver, é positiva, né? Bom, antes da Rita detalhar a questão da PEC, né, que é a que está em tramitação, na verdade foram várias propostas, mas essa foi a primeira que conseguiu andar nas comissões e parece que vai ser votada segunda-feira. Essa semana, quinta-feira, eu soube notícias que o Rodrigo Maia finalmente pautou a votação para segunda-feira, a primeira votação, né, o primeiro turno. Mas antes da Rita trazer a PEC, eu queria trazer um contraponto aqui. Essa semana também saiu um artigo na Folha de São Paulo do secretário de Educação de Porto Alegre, o Adriano Naves de Brito. E ele traz um contraponto interessante, embora eu não concorde, mas acho interessante para a gente debater. Ele coloca justamente a questão que, na opinião dele, o Fundeb não deveria ser votado agora. E ele coloca 3 pontos principais para ele defender essa ideia. Primeiro, ele acha que, em função da pandemia, o Fundeb não é uma prioridade. Esse ponto eu discordo. Né? Eu acho que quem trabalha com educação, quem entende educação, quem entende a importância da educação básica para o Brasil, enfim, como a única saída para a gente resolver todos os outros problemas, né, vai concordar comigo que a educação básica e o financiamento da educação básica, como já foi dito aqui, o Fundeb é responsável por uma grande parte, quase a totalidade, é prioridade, sim. Para mim é tão prioritário votar um auxílio emergencial quanto votar o Fundeb. Sinceramente, eu acho que é tão importante quanto, mas ele diz que não. Em tempos de pandemia, a gente tem outras prioridades, que essa discussão poderia ser postergada, claro, seguindo os trâmites legais, né, alguma forma legal, não sei, os advogados podem me ajudar, alguma forma legal de postergar essa vigência do Fundeb, enfim. E ele fala também em relação ao impacto das reformas tributárias e administrativas que estão para sair há algum tempo, né, estão nesse caminho. Ele diz como é que a gente agora vai assumir um compromisso maior do que já se tem, como a Rita colocou, porque a ideia da PEC, a Rita vai detalhar, é aumentar esse percentual. Então, ele também diz que num cenário de incerteza econômica, né, não seria prudente se assumir um compromisso agora, nesse momento. E o terceiro ponto que ele coloca é conceitual, e aí é o mais subjetivo, mas também é interessante a gente ver o ponto dele em relação ao próprio financiamento da educação pelo Estado, né? Pelo governo, de forma geral. Né? Até que ponto é realmente função e responsabilidade do governo financiar a educação básica como um todo. Né? Como que a gente poderia dividir isso com o setor privado e até que ponto isso influencia na formação dos alunos, enfim, tem toda uma discussão filosófica aí que eu nem quero entrar hoje no mérito. A gente hoje vai ficar mais em relação à questão legal e questão financeira também. Mas achei interessante o ponto dele com relação à pandemia, porque eu assisti uma audiência, aliás, um webinário do pessoal do Todos pela Educação, uma deputada que foi relatora dessa PEC, a Tabata Amaral também, um pessoal ligado à educação, e era muito recorrente na fala delas essa questão da prioridade, né? Porque elas tiveram dificuldade em fazer a proposta andar nas comissões, porque o consenso era, não, isso não é importante agora, como a Tati me colocou. Não, a gente tem que voltar ao auxílio, a gente tem que resolver outras coisas, isso agora, deixa para depois. E nisso, a discussão do Fundeb começou antes da pandemia e ficou parada há um tempão. E foi por pressão, inclusive do Todos pela Educação, né, fez muita pressão no Congresso, acho que tem uma força no Congresso, foi por pressão que o tema voltou, né, as discussões, voltou à pauta, para que a proposta pudesse andar. E, na minha opinião, é uma proposta prioritária, sim. A gente precisa resolver, porque, de novo, sem isso, a nossa educação básica vai estar condenada e eu não sei nem acontecer o quê, né? Porque os professores vão ficar sem salário, as escolas não vão... O cenário já é tão nebuloso nesse pós-pandemia em relação à educação que ninguém merece, ainda por cima, né, perder o Fundeb. Eu acho que as questões de gestão, desvio de dinheiro, alocação de recursos, isso é uma outra coisa, né? A gente não pode, né, justificar um erro com o outro. Então, o Fundeb, na minha opinião, tem que ser garantido, sim. Nem acho que a proposta é o melhor dos mundos, acho que tem muita coisa para debater, como o Pedro também colocou, tem outros pontos que precisam ser melhor esclarecidos e melhor colocados, mas no fim das contas foi o texto que conseguiu andar, né, que conseguiu chegar, e é o que vai para votação. Vamos ver como é que os deputados federais, a princípio, vão se colocar e vão aprovar ou não, enfim, tirar alguma coisa ou não, vamos ver. Rita, você pode falar para a gente um pouquinho aí da PEC?
Isso. A PEC 015, ela teve agora muita discussão nesse último tempo, e a briga maior foi por conta dessa diferença da União. Ela empacou muito, porque a União só queria manter os 10% só, eles não queriam, alguns deputados, algumas pessoas que estavam na comissão queriam aumentar já para 15%. Foi. Né? Mas eles não, eles bateram o pé, né? Hoje o governo atual bateu o pé, falou que não, aí conseguiram o meio termo, de ser 15 foi para 12,5. Já não é muito, mas também, então, para poder chegar depois a 20, né? Ela também, ela favorece de você manter esse salário, aí falando, só abrindo um parênteses aí desse secretário de Educação, vamos aliar o pagamento dele também ao Fundeb. Deixa eu ver se ele não vai mudar de opinião rapidinho para poder votar o Fundeb. Porque hoje ele fala, não, hoje a gente não tem que votar, tem coisa mais importante. Então, tá bom, vou. Da mesma forma que o professor está aliando o crescimento dele, né, a remuneração dos professores ao Fundeb, então vamos aliar todos os secretários de educação estaduais e municipais, e até mesmo o ministro da Educação, não importa quem ele seja, também ao Fundeb. Então, tendo Fundeb, tem pagamento para eles. Não tem pagamento para eles. Então, simples assim. Então, assim, essa PEC, ela vai favorecer, principalmente ela se tornando permanente, porque quando foi criado o Fundeb há muitos anos atrás, ele era para ficar até agora, 2020, acabou. Não ia ter mais ajuda nenhuma. E como a Lívia falou, os números aí dos municípios, tem município que depende muito desse valor, muito, muito. Se não tiver, não paga professor. Não tem jeito, entendeu? Não paga professor, não tem nada em relação às escolas, não mantém as escolas. Nós temos muito. O ideal seria que a gente não tivesse tanto fundo, né? Isso seria o ideal, que tudo que se arrecadasse no município, e principalmente hoje, depois da pandemia, o ICMS cresceu em muitos estados, caiu assim, a porcentagem de recebimento do ICMS muito grande. Então, os estados também vão ter que fazer continha deles, apertar de cá, apertar de lá, para poder conseguir esse dinheiro. Então, realmente, a PEC, como o Lívia já falou, vai ser votada na segunda-feira e na terça-feira. Segunda deve ser a primeira vez, né? E na terça, segunda. É uma pressão muito grande. Nós temos o Todos pela Educação, que é uma instituição muito conhecida no Brasil todo, principalmente por pessoas ligadas à educação, todo mundo a conhece. Eles estão pressionando direto, porque eles convivem com os professores e sabem a importância desse fundo. Então, eles estão pressionando muito. Tem muito, até mesmo o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele que tem o poder de colocar ou não, né, a PEC em votação, ele foi adiando, e eu acredito que agora o que tinha que ser feito pela pandemia já foi feito, não tem mais o que se fazer. Já tem auxílio emergencial, já tem todas as leis para isso. Agora, a gente tem que voltar, entre aspas, para a normalidade, e essa é uma normalidade que está precisando ser voltada. Porque senão a gente vai chegar em dezembro e acabou, não tem mais o dinheiro. Então, e se você for pensar, aumentando para 70%, que é a proposta, né, que já foi aprovada na comissão, que a Tabata faz parte, você falou uma outra deputada, eu esqueci o nome dela, elas estão fazendo parte disso, e elas pressionaram muito, porque muita gente não queria que ele colocasse em pauta. E foi uma pressão agora, no final, eu até cheguei a comentar com você, né, na confirmação, se ia mesmo ser na segunda. Então, se Deus quiser, na segunda já é uma outra pressão para ela poder passar. Que no Senado passou rapidamente. Só falta mesmo a Câmara definir isso. Lívia, se eu puder só fazer uma ponderação aqui, eu estava lendo, inclusive, o artigo da Adriana, eu já tinha lido, né, com a secretária de Educação de Porto Alegre, e eu vou fazer umas ponderações que são do outro lado, assim, compreendendo mais a posição dele e dizendo que eu concordo com uma parte considerável do artigo. O primeiro eu concordo, acho que é uma bobeira, a questão da pandemia não nos exime, muito menos do Congresso, de debater questões importantes, isso deixa de lado. O ponto 2 eu entendo sob um ponto de vista burocrático, porque como eu pontuei, o Fundeb, ele tem parcelas que vêm de vários impostos. Então, 20% do ICMS, X% do IPVA, X daquilo. E numa reforma tributária, a gente pode enxugar alguns impostos que vão sumir e depois você vai ter um trabalho de regulamentar isso. Eu também acho isso secundário, porque no fim,
você passa uma lei ou o próprio Ministério você dá autonomia para ele e ele regulamenta, né? Então, o ICMS virou o IVA, então que era 20% do ICMS vai virar 20% do IVA, mas incorporou aquele. Você faz um cálculo e encaixa. Agora, o terceiro ponto que é conceitual, eu concordo muito, mas muito. Isso vai envolver a discussão dos 60% para os 70%. Eu, por exemplo, sou contra. Tem um artigo que é do Fernando Schuller, que é outro gaúcho, foi meu professor no INSPER, e ele critica a majoração para 70%. E sobre aumentar ou não, é uma discussão secundária dentro dessa discussão conceitual. Qual é? Quando você vira e fala que você vai ter que gastar 60% ou 70% com gasto de pessoal, isso é servidor público, né? Então, por exemplo, se eu faço uma parceria público-privada, se eu faço um convênio, se eu contrato um colégio para botar alunos meus, tem duas coisas que vão acontecer, né? E as prefeituras, elas podem fazer parcerias nesse sentido. A própria prefeitura aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, ela abre mão de ISS para que alguns colégios consigam colocar alunos lá dentro através desse abatimento. Bem ou mal, esse aluno, na minha visão, ele está dentro da grande rede da prefeitura. Ele está coberto pela prefeitura do Rio, porque ele está num colégio privado por abatimento de ISS. Só que tem duas questões. Ele não recebe mais Fundeb por esse aluno. Ele só recebe o cálculo do Fundeb com base em aluno na rede pública e estatal. O que eu já acho uma distorção muito grande. Porque se a prefeitura ela cria mecanismos para ampliar a oferta de vagas através de parcerias privadas, o que importa, ou na minha opinião, deveria importar para o cálculo do Fundeb é quantos alunos você cobre. Não importa o mecanismo que você usou, quantos alunos você cobre. Então, ponto deveria contabilizar. Ponto 2, se esse aluno ele está numa parceria através de uma escola privada e tudo mais, o gasto que eu tiver nessa parceria, ele não é um gasto pessoal. Porque, digamos, eu tenho 1.000 alunos que estão estudando em parcerias de escolas privadas. Esse gasto é considerado um gasto de convênio, é um contrato, é uma parceria, é um convênio. Eu não tenho gasto de pessoal atrelado aqui. Porque o gasto de pessoal, que é o professor que está naquela sala de aula, ele está no custo da escola privada, ele está na folha de pagamento da escola privada, não está na minha. Então, acaba que eu tenho, sim, professores que estão atendendo os meus alunos, mas eu não consigo pagar esses professores, porque quando eu atrelo gasto de pessoal do Fundeb, eu atrelo só a servidor público. E servidor público está apenas na rede estatal, que é a minha rede. Então, eu entendo o ponto do Adriano, do que ele está querendo fazer uma discussão conceitual de, olha só, quando a gente atrela o Fundeb, única e exclusivamente a rede estatal, e nós colocamos um gasto maior de folha, eu estou basicamente dizendo a todos os prefeitos do Brasil que não criem mecanismos inovadores, não façam parcerias públicas-privadas, porque o meu mecanismo de incentivo a vocês é aumentar a rede estatal e contratar mais servidor público. O que é importante, claro, a rede pública ela é o grosso, ela é a mais importante, porque ela tem uma escala absurda, que é muito difícil de ser reposta. Mas é importante que a gente abranja e leve em conta os mecanismos não secundários, mas os outros, essas parcerias público-privadas que a gente cria. Então, eu entendo desse ponto dele, entendo. Perfeito, Pedro. Então, o que eu falei antes, né, Pedro, era isso, por exemplo, o ICMS, como você já tinha falado antes, o ICMS hoje do Estado vai diminuir muito, né? Sim. Por exemplo, tudo que ia ser pago do IPVA, que agora você não tem renovação e tudo mais, também vai diminuir o gasto. E, inclusive, aquilo que nós já falamos anteriormente, de que os professores que já aposentam, né, vou colocar os professores aposentados, eles não fazem parte dessa contagem do Fundeb, o dinheiro para o Fundeb é para o professor ativo. O professor que já foi, pode ter trabalhado 30 anos no município, no estado, não importa. O Fundeb também não serve para poder remunerar esses professores, né? Eu concordo nesse ponto, porque hoje, depois da pandemia, todas as arrecadações de todos os municípios, de todos os estados, desceu muito até da União, porque eles, para facilitar, diminuiu um imposto aqui, tirou outro imposto dali, fez outras vantagens, então vai ser muito complexo, né? Se passar de 60 para 70, vai ter município também que talvez não consiga pagar.
né, nesse aspecto. Porque vai faltar dinheiro mesmo, porque a base é de todos esses tipos de impostos, como o ICMS. Então, vai dificultar. E na outra ponta, o que eu vejo, pegando um pouco o gancho do Pedro, né, além da queda na arrecadação, a gente vai ter, com toda certeza, uma evasão das escolas particulares para as públicas no ano que vem, por conta da crise. E aí, de novo, né, é o Estado que vai ter que abraçar essa demanda, né? Primeiro, as escolas vão ter como receber esses alunos todos, né, em relação à estrutura, em relação ao financiamento? Acho que não. Então, mais uma vez, esse cardápio de opções de parcerias com o setor privado é muito bem-vindo e precisa ser desmistificado, né? Porque existe, né, um preconceito, uma má impressão de vai privatizar a educação. Não, pelo contrário, né? A prefeitura vai continuar, o governo vai continuar aportando recursos, mas de uma outra forma. Então, é uma forma, a meu ver, mais inteligente de atender a demanda que vai acontecer. A gente já tem isso nas creches, né? A gente já tem uma fila de creches aqui no município do Rio de quase 30 mil crianças que não se consegue atender. Por quê? Porque não tem como. Não tem como, gente. É impossível. Outra coisa, a gente, aqui no Rio, a gente trabalha muito com esses números do achismo, né? Inclusive, esse número de 30 mil crianças, para mim, é muito surreal, porque você não consegue detectar de fato, quem precisa da creche, né? Não tem um diagnóstico, não tem um dado preciso. Então, simplesmente chuta-se um número, 30 mil crianças na fila. Tá, cadê essas crianças? Todas elas precisariam de uma creche o dia inteiro? Quantas precisariam de meio período, né? Quantas mães ou pais realmente trabalham ou não? Então, como é que você vai criar uma política pública em cima de um dado que não é concreto? Então, é muito complicado. E, nesse sentido, você recorrer a parcerias com o setor privado é muito mais fácil, muito mais simples. Você sai construindo crédito, né, gastando dinheiro, enfim, empenhando dinheiro, até porque a nossa população está envelhecendo, né? A gente tem dados que a rede do Rio perde por ano aí em torno de 2, 3 mil alunos, né, na progressão. Entram menos alunos do que saem no final do 9º ano. Então, não faz sentido você construir mais creche. Agora, existe sim um preconceito, né, de muita gente da gestão também pública em relação às parcerias. E não estou nem falando só de um modelo ou outro. A gente tem que realmente ter um cardápio de opções para que atenda demandas diversificadas, né? O Alexandre Freitas mesmo, que é um dos nossos deputados estaduais, tem um projeto dele de voucher educação há um tempão lá parado, né, Pedro? Pedro deve ter acompanhado. Parado lá um tempão, não anda, porque não tem a famosa vontade política de debater esse assunto e de colocar o assunto em pauta, né? É mais fácil, né? Mais confortável sentar no trono do financiamento do governo. A gente tem o Fundeb, a gente tem isso, tem aquilo, não precisa mexer. E, de novo, a questão conceitual pesa muito, porque tem toda essa questão ideológica, né? Que as pessoas não querem abrir para discussão. Mas fala, Tati está querendo falar, está se mexendo aí. Não, eu queria falar o seguinte, que, na minha opinião, o professor, ele não pode ser punido por conta dessa perspectiva, por exemplo, do fim do Fundeb. Para mim, ao contrário, devemos sempre valorizar o professor na sua educação continuada e no princípio do ganho justo pelos seus salários. Então, eu penso que a gente tem que pensar esse novo capítulo do Fundeb como uma possível... que nós não podemos pensar esse novo capítulo do Fundeb como uma possível moeda de troca, porque o prefeito conseguiu alguma coisa, ou um governador. Eu acho que a gente tem que tomar decisões agora, os parlamentares têm que tomar decisões, tomar as rédeas, e devem ser pensadas ações sobre qual modelo é o mais eficiente com a perspectiva nacional de equalização de oportunidades educacionais. E, principalmente, se a gente levar em consideração que a gente tem aí vários estados que decretaram a calamidade financeira, a gente tem o prejuízo palpável dos índices de indicadores, né? Os índices, agora me fugiu a palavra, os índices de desempenho dos alunos, já não é muito bom, cair ainda mais, né? Ficar pior. E o outro ponto é que uma colega nossa aqui perguntou, acho que é Vera Mello, ela perguntou se não pode prorrogar esse vencimento do Fundeb. Aí eu queria informar para ela que tem um projeto de lei tramitando, que é o 1050 de 19, que ele prorroga por mais 20 anos o Fundeb, até 2040.
que é da autoria do deputado João Roma, do PRB da Bahia. Então, ou seja, já tem alguma coisa engatilhada caso a nossa PEC não venha rapidamente a ser votada, né? Então, pode ficar tranquila, entre aspas, nesse sentido, que já tem alguma coisa para poder engatilhar, mas a PEC 15 é de fundamental importância ser votada agora, e eu acho que é o momento certo, sim, os parlamentares decidirem o futuro da educação, que tanto necessita e depende dessa complementariedade, que não é mais complementariedade, que é, na verdade, praticamente quase todo, né? Exatamente. Eu acho que como a grande maioria das discussões, a gente acaba se contentando com o que dá para fazer, né? No Brasil tem muito isso, né? Eu acho, sim, concordo com o Pedro, que esse debate conceitual precisa ser feito, né? Do próprio financiamento da educação, da forma de fazer, mas, de novo, questões ideológicas e político-partidárias não vão colaborar para esse debate nesse momento, e é uma prioridade, sim, a questão do financiamento. A gente precisa garantir que esses recursos continuem sendo encaminhados, assim, aportados, eu não diria, porque não chegam onde tem que chegar, da forma que tem que chegar, encaminhados teoricamente, né, assim, pelo menos no papel, e aí eu acho que é de cada estado, de cada município, fazer o seu dever de casa, e voltando ao início da nossa conversa, promover, sim, a transparência, uma melhor gestão, mais produtividade, fazer mais com menos, tudo que a gente sabe, né, que a gente entende que pode ser feito, deve ser feito, que dá para fazer, mas que, como gestores que a gente tem hoje, né, o cenário, a gente olhar aí pelo retrovisor, a gente vai ver que não é à toa que chegamos ao ponto que chegamos, né? Então, não estou dizendo que é simples resolver, mas, de fato, tirando essas lideranças que estão aí, que não priorizam a escola, né, nem falando de educação de forma genérica, mas a escola, né, eu dei um exemplo aqui de uma escola em Guaratiba, que tem 700 alunos, uma quadra de cimento, né, telha de amianto, todas as salas com telha de amianto, sem ar-condicionado, quase 50 alunos numa turma. Aí se fala em Fundeb, fala em, sabe, um monte de projetos e planos maravilhosos. Desculpa, não? Vida real é isso aqui, que tem aqui pertinho de mim. E como essa, tem muitas outras. Então, nesse sentido que eu sempre gosto de trazer a discussão para a realidade, porque realmente esse caminho do dinheiro, como eu falei, é muito complicado no Brasil, né? E falta realmente gente séria, gente comprometida a fazer o dinheiro chegar onde tem que chegar e produzir mais com menos, ou mais com o que a gente tem, pelo menos, né? Porque não é pouco dinheiro. Acho que esse que é o grande desafio de todas as áreas, não só da educação. E a educação, para mim, realmente é a prioridade número 1, número 2, número 3, porque sem ela a gente vai continuar enxugando gelo e andando para trás em todas as outras áreas. Então, é por isso que a gente está aqui, tá bom? Nossa live já está com 1 hora, então acho que a gente pode começar a se despedir, fazer nossas considerações finais, fazer nosso jabá aí de pré-candidatura, vaquinha, redes sociais, podem falar tudo aí que o momento é agora. Vou começar pelo Pedro, então. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado. Obrigado, Lívia, pelo convite, Tatiana, pelo debate, Rita também pela conversa. Muito obrigado a vocês todos. Como a Liga apresentou no início, meu nome é Pedro Duarte, tenho 29 anos, sou advogado formado pela PUC e estou concluindo agora minha pós em gestão pública pelo INSPE. Para quem quiser me seguir, minhas redes sociais são todas @pduarte30, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, todas estão lá, ou procura por Pedro Duarte. Meu site é www.pedroduarte.rio e lá também tem toda a minha história. Mais uma vez, muito obrigado, será um prazer continuar a conversa. Obrigada, Pedro. Eu agradeço. Vai lá, Tati. Olha, Lívia, obrigada mais uma vez pelo convite. É muito bom a gente estar aqui conversando. Eu acho que esse instrumento de diálogo que a gente pode debater é maravilhoso. Só a Partido Novo faz isso. Não estou vendo nenhum colocando isso em prática. Verdade. Colocando seus candidatos, seus pré-candidatos para um debate honesto, né, e técnico. Afinal, a gente traz aqui para a mesa fatos, dados, né, coisas concretas para um debate interessante. Eu queria agradecer a todo mundo e dizer o seguinte: eu li essa semana uma brincadeira na internet sobre assim, meme é coisa séria.
Aí dizia assim, no bilhete, meme é coisa séria. No meu governo, todas as crianças estarão na escola, o IDEB vai melhorar, vamos ter os melhores professores e um prédio maravilhoso. Assinado qualquer político em ano de eleição. Aí embaixo, é verdade esse bilhete. Então, meme é coisa séria, eu espero que a gente consiga isso. É isso que nós vamos colocar em prática. As propostas que nós temos são críveis, são honestas, e nós desejamos que o nosso Estado cresça de forma economicamente favorável. Acho que é isso que ele merece. Então, quem quiser me conhecer melhor, me siga nas redes sociais, tatianarocha.rio. Eu sou advogada e formada pela Faculdade Cândido Mendes, pós-graduada pela FGV, e estou aí à disposição. Quem quiser bater um papo depois, me siga nas redes sociais. Obrigada. Obrigada, Tati. Rita, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, Lívia. Obrigada por conhecer a Tati, o Pedro também. Foi uma excelente discussão. O que eu mais acho importante disso tudo é se falar realmente de educação. Se fala muito, tem que melhorar a educação, mas conversar sobre educação de verdade ninguém quer. Porque isso não merece, isso não vai dar certo, isso é besteira, isso é daquele governo, foi do governo passado, não é desse governo agora. Então, a gente tem que parar de tratar a educação como governo e tratar a educação como um país, né? E colocando como rede social, eu criei um perfil e uma página no Facebook que chama-se @RitaConvida. Eu vou convidar vocês a conhecer realmente o que é educação, principalmente pela minha experiência de educação pública. Como eu falei já aqui, eu nunca trabalhei em outro lugar que não seja a educação pública. Então, eu sei muito bem de cadeira e de pele o que é uma educação pública no Brasil, né? Então, agradeço o convite e seja o primeiro de muitos. Obrigada, Rita, maravilha. Quero agradecer a vocês muito também, Rita, Pedro e Tati, por estarem aqui, aceitarem o convite, foi ótimo. Agradecer a todo mundo que entrou, participou. Jean Farias, um beijo, está mandando um abraço para mim e para o Pedro. Jean é um querido também, super parceiro. Enfim, quero ressaltar aqui um ponto que a Tati falou em relação ao Partido Novo. De fato, vocês não vão ver nenhum outro partido com uma live ou um evento ou qualquer outra coisa em pré-campanha ou campanha com mais de um candidato, né? Eu fui candidata em 2018 e no início as pessoas até que me conhecem estranhavam um pouco, mas você vai fazer evento com outro candidato, ele não é seu concorrente? Enfim, sim, nós somos concorrentes sim, não tem nenhum problema em dizer isso, mas nós estamos trabalhando por um projeto maior, né? Que é um projeto para o Rio, para a maioria da vida das pessoas, para uma outra forma de fazer política, que é assim que o Novo traz. Então, é por isso que a gente está aqui, como a Tati falou, num debate aberto, franco, honesto, cada um se colocando, enfim, colocando suas redes sociais, e as pessoas que estão assistindo acompanhem, procurem conhecer melhor os pré-candidatos, e depois cada um vai fazer as suas escolhas, e a gente fica feliz com isso. Tá? Em relação à educação, mais uma vez, é minha prioridade, minha pauta. Agradeço a vocês por terem vindo conversar comigo sobre esse tema que para mim é tão importante, tão prioritário. E que mais? Minhas redes sociais, liviabonates.rio, aqui no Facebook e lá no Instagram também. Twitter é Lívia Bonates. E é isso, gente. A gente está aqui acompanhando. Vamos torcer para que segunda-feira esse projeto realmente vá para a votação, para que a gente possa até ouvir os deputados federais em relação a ele, saber se vão surgir novas questões, enfim, para a gente poder acompanhar de perto o Fundeb. Eu espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho. Tem um amigo nosso também, já foi do Novo, cadê? Deixa eu achar ele. O Novelino falou que aprendeu um pouquinho sobre o Fundeb, ele quase foi candidato em 2018, acabou não indo, mas sempre foi super parceiro também do Novo. E é isso, nosso objetivo aqui é trazer os dados, trazer informações, trocar ideia, ouvir vocês e abrir o debate, né? Abrir o debate, destacar a educação básica na vida das pessoas, fazer com que as pessoas prestem mais atenção naquela notícia de jornal que fala da escola, que fala da educação, para que a gente, de fato, dê a importância que esse tema merece, tá bom? Um beijo, obrigada a todos e até sábado que vem. Deixa eu botar meu último banner. Até sábado que vem, tá bom? Com mais uma roda de conversa sobre educação. Beijo, gente. Bom fim de semana. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Um abraço para todos.